Boa tarde, turma. Bem-vindos à nossa aula de português e hoje nós vamos estudar sobre encontro vocálico. Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais em uma sílaba. Exemplos: coração, mamãe, herói, loiro, Paraguai, ciúme e poético. Existem 3 tipos de encontro vocálico. São eles: ditongo, tritongo e hiato. Antes de aprendermos sobre a classificação do encontro vocálico em ditongo, tritongo e hiato, é importante aprendermos sobre a semivogal. A semivogal é aquela que possui um som mais fraco e rápido, enquanto que a vogal, o som mais forte e mais demorado. Exemplo: na palavra apaixonado, o A é vogal e o I é semivogal. A pronúncia do A é mais forte que do I. Se fosse ao contrário, a pronúncia seria apaixonado. Atenção agora para a regrinha. O A é sempre vogal. Na palavra loiro, o O é vogal, o I é semivogal. Perceba que o I é som mais fraco. Se na pronúncia da palavra a letra I fosse forte, a pronúncia então seria loiro e não loiro. E atenção para mais uma regrinha. As vogais I e U sempre serão semivogais quando aparecerem em um ditongo. Exemplos: falei, reparei, pulou, cantou, andou. Atenção para mais uma regra importante. Só pode existir uma vogal por sílaba. Em uma sílaba, só pode existir uma vogal. Então, quando tiver 2 vogais, aquela que tiver o som mais forte, deve ficar separada. Exemplo, a palavra coelho. Não se pronuncia coelho, se pronuncia coelho. Nesse caso, o O e o E são vogais. Eles possuem som forte e longo, por isso ficam separados. Quando isso acontece, nós chamamos essa classificação de hiato. Veja outro exemplo. A palavra saída. As 2 vogais têm pronúncia forte, por isso elas ficam em sílabas separadas. Saída. A forma de reconhecer uma vogal ou semivogal é pronunciando a palavra, para assim nós sabermos quem será pronunciada de forma clara e forte. E o fonema que tiver o som mais fraco e menos nítido será semivogal. Exemplo: automóvel, brasileiro, primeiro, jeito, museu, noite, biscoito. Quando a letra I e a letra U estão em ditongo, elas são semivogais. Vamos fazer um teste? Qual é a vogal e a semivogal na palavra automóvel? Se você respondeu que A é a vogal e U a semivogal, você acertou. Repare que A é pronunciado com mais intensidade que U. Automóvel, a letra U quase não aparece, por isso é chamada de semivogal. Além do mais, você se lembra da regra? A é sempre vogal. Vamos testar novamente? Qual é a vogal e a semivogal na palavra museu? Se você falou que E é vogal e U semivogal, acertou. O E é pronunciado com mais intensidade e o U quase não aparece. Agora que nós já aprendemos mais sobre o que é uma vogal e uma semivogal, vamos para a classificação dos encontros vocálicos. Os encontros vocálicos podem ser classificados em ditongo, tritongo e hiato. Vamos começar pelo ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba. Exemplo: peixe, caixa, saudade, troféu. Repare que mesmo quando as sílabas se separam, as vogais continuam juntas. Existem também ditongo nasal, quando o ar sai também pelo nariz. Para você entender melhor, aperte seu nariz com os dedos e pronuncie as palavras mão, pães, mamão, limões e papelão.
Perceberam que a pronúncia dessas palavras mudaram? Isso acontece porque ao ler essas palavras, o ar precisa sair também pelo nariz. Ditongo oral. Quando o ar sai somente pela boca. Aperte seu nariz com os dedos novamente e pronuncie as palavras caixote, cheiro, leite, baixo. Perceba que mesmo apertando o nariz, a pronúncia das palavras não muda. Isso acontece porque o ar sai somente pela boca. Por isso, esses ditongos são chamados ditongos orais. Ditongo decrescente. Quando a semivogal vem depois da vogal. Exemplo: papai, cuidado, chapéu e lições. Nesse caso, o som mais forte vem antes do som mais fraco. Ditongo crescente. Quando a semivogal vem antes da vogal. Exemplo: espécie, colégio, água. Lembre-se, as letras I e U sempre serão semivogais e, nesse caso, elas aparecem antes da vogal, ou seja, o som mais fraco aparece antes. Por isso, é chamado de ditongo crescente. Vai do som mais fraco, que é a semivogal, para o som mais forte, que é a vogal. Tritongo. Tritongo é o encontro de uma semivogal com uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. Exemplo: iguais. U é a semivogal, A é vogal e o I semivogal. Outro exemplo: enxaguou. U semivogal, O vogal e U semivogal. Extinguiu. O U é semivogal, o I é vogal e o U, nesse caso, outra semivogal. Nessa palavra extinguiu, o I vai ser uma vogal porque toda sílaba precisa de uma vogal. Na palavra Paraguai, nós temos o U, uma semivogal, o A, vogal e o I, semivogal. Quando nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, isso nós chamamos de tritongo. Hiato. Hiato é a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes, porque duas vogais não podem ficar juntas na mesma sílaba. Exemplo: saúde, violeta, moinho, saída, poesia. Então, lembre-se, não existe duas vogais na mesma sílaba. Então, quando você perceber que as vogais são pronunciadas com a mesma intensidade, elas não podem ficar na mesma sílaba, como na palavra saída, onde A é vogal e o I é vogal. Por causa da intensidade da vogal, elas não podem ficar juntas na mesma sílaba. E isso nós chamamos de hiato. E agora que nós já vimos sobre encontros vocálicos, vamos para as atividades. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida, leia o PDF e reveja o vídeo.